Olá pessoal, meu nome é Mahapavitra Sahuri e eu sou mentor espiritual há mais de 10 anos. No vídeo de hoje você vai saber quem são os ciganos que regem o signo de Capricórnio, que tem o signo cigano equivalente de ferradura. Para consultas particulares com leitura de cartas com tarô, baralho cigano e oráculos, é só me chamar no WhatsApp. Meu número está aí embaixo na descrição do vídeo. Eu vou falar sobre a história dos ciganos que regem seu signo, as características desses ciganos, os traços fortes que eles têm e como fazer para agradá-los respeitosamente, com carinho e devoção. Um detalhe importante é para que você se inscreva aqui no canal, para que eu possa ter o seu nome na lista dos inscritos. Por quê? É da lista dos inscritos no canal que eu pego todos os nomes para colocar na minha lista de orações diárias. Por isso é tão importante que você se inscreva. Ative o sininho das notificações, comente, deixe seu like, seu curtir e compartilhe esse vídeo com quem você gosta e ama. Não custa nada, é de graça, assim o canal cresce e eu consigo continuar postando conteúdos para vocês. Bom, são dois ciganos, um homem e uma mulher, que regem o signo de Capricórnio ou signo de ferradura. E eu vou falar sobre cada um deles. Começando então pelo cigano Vladimir. O cigano Vladimir é muitíssimo respeitado e talvez seja, ao lado de Santa Sara Kali, a entidade mais cultuada dentro da chamada linha do Oriente ou povo do Oriente. Isso também faz com que ele seja o cigano mais cultuado da egrégora cigana, porque ele é o chefe do portal, ou seja, o grande guia espiritual que encaminha os espíritos ciganos para a luz ou os encaminha para nos ajudar aqui no nosso plano físico. Como já é sabido por todos que têm algum conhecimento sobre a cultura cigana, é comum que exista mais de uma única versão sobre a mesma história, porque a tradição da cultura cigana é oral, ou seja, passada por meio de histórias contadas, sem registros por escrito. E isso faz com que elas acabem gerando versões que podem ser um pouco distintas com o passar do tempo. É o que acontece com a história do cigano Vladimir, que tem duas versões amplamente aceitas e difundidas. A primeira diz que o cigano Vladimir foi um dos líderes da Caravana da Luz, junto de sua irmã gêmea, Vlanasha. Ele era um jovem alegre e que tocava violino muito bem, tendo aprendido a tocar o instrumento quando tinha apenas 6 anos de idade. Era um homem vaidoso, andava sempre muito bem arrumado, suas vestes variavam conforme as fases da lua e ele tinha sempre um punhal na cintura. Mas o destino resolveu colocar uma forte provação no caminho quando Vladimir e seu irmão mais novo se viram apaixonados pela mesma mulher. Sem conseguir entrar em um consenso, seu irmão propôs um duelo e quem saísse vitorioso ficaria com o coração da bela cigana. Vladimir aceitou a proposta, mas era bem mais velho, bem mais habilidoso e tinha mais sabedoria e conhecimento e sabia duelar muito melhor que seu próprio irmão. No dia marcado, Vladimir dominava o duelo por completo e todos ao redor viram que ele ia ganhar. Entretanto, quando Vladimir percebeu que para ficar com o coração da sua amada ele precisaria matar o próprio irmão, ele desistiu e se deu conta de que o amor fraternal era muito maior. Dessa forma, ele não conseguiu prosseguir no embate e foi apunhalado no coração pelo próprio irmão. Não deu nem tempo do irmão do cigano Vladimir comemorar a vitória, porque, ao ver Vladimir deitado no chão, já praticamente sem vida, a cigana disputada no duelo se ajoelhou ao seu lado, arrancou o punhal que estava no peito de Vladimir e cravou em seu próprio peito, desencarnando. Apesar de ter tido um final trágico, no mundo espiritual, Vladimir é uma entidade de muita luz, sendo lembrado sempre com muito amor e muito carinho. Ele é considerado um cigano que protege o trabalho e o trabalhador.
sendo invocado com frequência por pessoas que precisam de emprego. É um cigano guerreiro que não tem medo de ir à luta, seja qual for a batalha, e que defende com unhas e dentes todos aqueles que o procuram. A segunda versão, também amplamente aceita e difundida, conta que ele era de origem eslava e se apaixonou perdidamente por Esmeralda, uma outra cigana que tinha esse nome por gostar de trabalhar em magias de cura com pedras verdes. Mas ela se casou com outro homem porque já estava prometida. Vladimir então se recolheu, continuou sua vida e não atrapalhou nem se intrometeu na vida de Esmeralda, já casada. O tempo passou e muitos anos depois, com eles já idosos, Vladimir e Esmeralda se uniram, mas ficaram pouco tempo juntos, porque ela logo desencarnou. Seja como for, independentemente da versão, o trabalho do cigano Vladimir sempre foi dedicado a abrir caminhos profissionais, abrir caminhos de dinheiro e de conquistas materiais, envolvendo prosperidade e riquezas, além também de magias para unir os casais. Então, nós podemos ver, através da história de vida do cigano Vladimir, quais são as características e os traços fortes que ele carrega e representa, que são coragem e bravura, liderança, lealdade e fidelidade, amor incondicional, amor fraternal, abertura de caminhos, trabalho, abundância, prosperidade, conquistas materiais e conexão com o mundo da música. Agora eu vou ensinar como agradá-lo respeitosamente, com carinho e devoção. Ofereça velas amarelas, frutas variadas, especialmente as de cor amarela, como melão, banana, maracujá, abacaxi, pêssego e pera. Flores variadas, especialmente as de cor amarela, como rosas amarelas, por exemplo, moedas douradas, doces, perfume de rosas amarelas ou de fragrância fresca e cítrica. Pode ser incenso, tá? Ofereça também ponche de frutas, pode ser alcoólico ou não, champanhe, vinho espumante rosé suave, além de pratos preparados ou alimentos que podem ser variados. Sobre os pratos preparados ou alimentos, pense sempre em tudo o que é saboroso, gostoso e agradável. É como cozinhar para uma visita importante. Um detalhe fundamental e que infelizmente muita gente acaba errando feio é para que você não ofereça nunca pratos ou alimentos que contenham algum animal morto. Frango, galinha, carne de vaca, peixe, carne de porco, camarão e os derivados, salsicha, linguiça, presunto, salame e assim por diante. Ovo pode, tá? Então, é um erro e um equívoco muito grave e complicado quando alguém diz para oferecer esse tipo de coisa para os ciganos, porque eles já são seres mais elevados espiritualmente, então eles não precisam mais desse tipo de energia. Aí, o sacrifício de um animal, que é um ser vivo inocente, se torna ofensivo para eles e para a espiritualidade. Portanto, não existe a menor necessidade de oferecer qualquer animal morto para as entidades espirituais ciganas. E se alguém te disser ao contrário, presta bastante atenção, porque talvez essa pessoa não esteja oferecendo as coisas para os ciganos, mas sim para algum outro tipo de ser espiritual. Agora eu vou falar sobre a cigana Esmeralda. Festeira, risonha, mandona, não aceitava não como resposta, muito alegre, meiga, carinhosa e bondosa, a cigana Esmeralda foi muito famosa por ter sido uma poderosa feiticeira e doceira, sendo conhecida como a protetora dos alimentos, da prosperidade, da magia e da realização. Desde muito nova, ela foi preparada para ser uma grande cozinheira. E como ela era curiosa e observadora, começou a fazer feitiços com as comidas. Ela era corajosa e criativa, e sua ligação com a dança e com a alquimia de preparar os alimentos foram os grandes responsáveis por todo o sucesso dela. O nome Esmeralda foi dado por conta da cor de seus olhos, que eram verdes, e também porque ela adorava essa cor. Uma das histórias conta que Esmeralda gostava muito de dançar, além de também se dedicar à arte da culinária.
Ela dançava em algumas praças da cidade onde vivia e encantava a todos, ganhando assim muitas moedas. Numa dessas apresentações, Esmeralda conheceu um rapaz muito bonito chamado Dom Felipe. Ele era um fidalgo de família muito rica que morava num castelo naquela localidade. O encantamento entre Dom Felipe e Esmeralda foi mútuo, de modo que eles se apaixonaram e começaram a ter uma vida praticamente juntos. Dom Felipe passou a frequentar o acampamento de Esmeralda, mesmo a contragosto do barô. Barô é o homem que comanda o clã cigano. E também mesmo a contragosto da mãe dela, a cigana Tânia. Da mesma forma, a família de Dom Felipe também era contra o relacionamento dos dois. E diante de tanta pressão das famílias, Dom Felipe decidiu romper com o relacionamento deles, especialmente porque foi ameaçado de ser deserdado pelos próprios pais. Esmeralda não se conformava com o rompimento e por diversas vezes tentou falar com Dom Felipe, que a rejeitou, para preservar os próprios interesses financeiros. Foi quando então ela descobriu que estava grávida e novamente foi até o castelo para contar para ele. Ainda assim, ele não se comoveu e também não retomou a relação dos dois. Assim que a criança nasceu, ela voltou para falar sobre o nascimento, mas o fidalgo também não se comoveu. A cigana ficou desesperada e depois de tanto desprezo, o ódio acabou tomando conta dos sentimentos dela. Cega de ódio, ela pediu para que 2 homens fossem matar o fidalgo. No entanto, ela se arrependeu do pedido que fez e foi atrás dos homens para evitar a morte de seu grande amor. Esmeralda chegou ao castelo exatamente quando o golpe fatal seria dado contra o fidalgo. Ela então entrou na frente dos 2 homens que não conseguiram evitar o golpe e a atingiram direto no coração, de modo letal. Os pais de Esmeralda cuidaram da criança e o fidalgo nunca nem quis ver a criança. Sendo assim, as características e os traços fortes que a cigana Esmeralda carrega e representa são bondade, sedução e sensualidade sem ser vulgar, honestidade, justiça, caridade, de forte magia, de gênio forte, impetuosa, detesta ver alguém sendo enganado ou desprezado, adora cozinhar e dançar e se dá muito bem nas artes culinárias. Agora eu vou ensinar como agradá-la respeitosamente com carinho e devoção. Ofereça velas verdes, flores variadas, azeite, ervas aromáticas como alecrim e manjericão, por exemplo, cravo, canela, açúcar mascavo ou açúcar demerara, doces, frutas variadas, especialmente as frutas de cor verde, não frutas que estejam verdes, que ainda não amadureceram. São frutas maduras que tenham a cor verde, como o abacate, a uva verde, a maçã verde, o kiwi. Ofereça também perfumes com fragrâncias herbais e florais, pode ser incenso, vinho tinto suave, além de pratos preparados ou alimentos que podem ser variados. Sobre esses pratos preparados ou alimentos, pense sempre em tudo que é saboroso, gostoso e agradável. É como cozinhar para uma visita importante. Um detalhe fundamental e que muita gente acaba errando feio é para que você não ofereça nunca pratos ou alimentos que contenham algum animal morto. Frango, galinha, carne de vaca, peixe, carne de porco, camarão e os derivados, salsicha, linguiça, presunto, salame e assim por diante. Ovo pode, tá? Então é um erro e um equívoco muito grave e complicado quando alguém diz para oferecer esse tipo de coisa para os ciganos, porque eles já são seres mais elevados espiritualmente, então eles não precisam mais desse tipo de energia. Aí o sacrifício de um animal, que é um ser vivo inocente, se torna ofensivo para eles e para a espiritualidade. Portanto, não existe a menor necessidade de oferecer qualquer animal morto para as entidades espirituais ciganas. Se alguém te disser ao contrário, presta bastante atenção, porque talvez
essa pessoa não esteja oferecendo as coisas para os ciganos, mas sim para algum outro tipo de ser espiritual. Assista também a essas tiragens que eu fiz para o seu signo, que estão aparecendo aqui na tela. É só clicar e ver a sua vida na mesa cigana, as previsões para 2023 e todas as outras vidências com o baralho cigano. Receba meu abraço carinhoso e cheio de luz.